Crivella tinha 46% na pesquisa anterior e manteve o índice. Marcelo Freixo, do PSOL, tinha 29% e também manteve o mesmo percentual. Brancos e nulos eram 21% e agora somam 22%. Não sabem, eram 4% e agora são 3%. Pelos votos válidos, quando se excluem brancos, nulos e indecisos, Marcelo Crivella tinha 61% e permanece com 61%. Freixo também manteve os mesmos 39% da pesquisa anterior. O Ibope ouviu 1.204 eleitores no Rio de Janeiro entre os dias 26 e 27 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Ela está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O Ibope ouviu 1.204 eleitores no Rio entre os dias 26 e 27 de outubro. A margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com o nível de confiança de 95%. Pesquisa também registrada aí no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Bom, e é a respeito das eleições que a gente conversa agora, porque eleitores de 18 capitais e 37 municípios voltam às urnas para o segundo turno das eleições municipais neste domingo. As cidades que têm segundo turno de votação são as com mais de 200 mil habitantes e que não tiveram nenhum candidato com mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, que ocorreu no dia 2 de outubro. E para tirar justamente todas as dúvidas sobre as eleições, recebemos aqui a assessora do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Maria Francisca Mota. Maria Francisca, seja muito bem-vinda ao Link Record News. Bom dia. Bom dia, prazer em recebê-la. Maria Francisca, quem não votou no primeiro turno precisa votar agora? Desde que ele seja um eleitor de uma dessas cidades em que haverá segundo turno. Então, ele deve votar, comparecer ao seu local de votação. Agora, quem não votou e eventualmente justificou, agora a situação também é a mesma. Ele pode votar normalmente, a não ser que tenha alguma atividade que não o possibilite votar. É assim que funciona? Sim. Quem votou, vota normalmente, se na cidade tem segundo turno. Quem não votou também pode votar normalmente, né? E aí ele comparece ao local de votação. Claro, desde que a situação esteja ok, ele esteja inscrito naquela sessão eleitoral, ele comparece e faz o voto. O que é preciso no momento da votação? O que é preciso levar quanto à documentação? Ele deve levar um documento de identidade oficial com foto e a Justiça Eleitoral recomenda também que ele leve o título de eleitor, porque facilita a identificação da sessão eleitoral no local de votação. Quem não é obrigado a votar, Maria Francisca? Porque tem aquela questão da idade, não é isso? O limite de idade, se me parece que é acima dos 70, me corrija se eu estiver errado, mas tem muita gente que passou da idade e faz questão de praticar esse ato de cidadania. Não sendo obrigado, também pode votar. Sim, o voto é facultativo para aqueles eleitores que têm mais de 70 anos, também para os analfabetos e também para os eleitores que têm entre 16 e 18 anos. Ou seja, é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Para quem não tem de cabeça o número do candidato, apesar de ser apenas um candidato nesse momento, né, para ser escolhido, pode levar a cola, pode levar o santinho ali do candidato, é permitido isso? Sim, é permitido. Ele pode levar uma cola, uma anotação, para que ele fique tranquilo na hora de votar e colocar o número do candidato dele. Agora, Maria Francisca, sempre tem esse problema e a gente vai ver de novo acontecer nessa eleição, que é a questão da boca de urna, daquela tentativa dos candidatos em última hora manifestarem algum tipo de propaganda ali na porta das escolas. A gente sabe que TRE, TSE fazem um trabalho muito ostensivo na orientação dos eleitores para que não cedam esse tipo de situação. Quais as orientações de vocês para este segundo turno a respeito disso? Sim, a boca de urna é crime, então ela não deve ser praticada efetivamente. E para o eleitor, é ele chegar tranquilamente no seu local de votação, já tendo escolhido o seu candidato, para não ceder a nenhum tipo de pressão ou manifestação de alguém que queira influenciar a vontade dele. No momento da votação, tá bom, eu posso levar o santinho, mas aí eu quero ir com o boné, com a camiseta e eu tô também com o celular. Eu posso dessa forma entrar e seguir até a cabine de votação? Não, não é permitido. Então, o que é exatamente permitido que a legislação permite? Que haja uma possibilidade de manifestação da vontade individual do eleitor. Mas isso na legislação está descrito sendo exclusivamente pelo uso de um broche, até uma bandeira ele pode. Mas
Camiseta não, os bonés são proibidos, né? E ele também não deve entrar com o celular dentro da cabine para poder votar. Inclusive, extremamente proibido fazer qualquer tipo de fotografia, selfie durante o processo de votação. Até mesmo dentro da sessão é proibido? Ou só na cabine, por exemplo? Não, é dentro da sessão eleitoral ele não deve entrar com o celular. Então, caberá ao presidente da mesa receptora de votos, o presidente, o mesário, então ele verifica. O eleitor está com o celular, eventualmente ele até entre, mas enfim, ele não deve utilizar o celular dentro da votação. É uma eleição tranquila, simples, é um voto só. Exato. Então ele vai lá, vota e fica tranquilo com isso. Qual que é a diferença entre voto branco e voto nulo? Em termos de contagem de votos, nenhuma. Porque o voto nulo e o branco são excluídos da contagem dos votos válidos. E a declaração do vencedor é sempre em relação aos votos válidos. Eles são excluídos, nenhum deles tem nenhum efeito prático. Em relação ao processo de votação, Maria Francisca, a gente viu que no primeiro turno algumas urnas, mais uma vez, isso é normal de equipamentos, tiveram problemas, precisaram ser substituídas e raras sessões precisaram encaminhar voto manual. A minha sessão foi uma dessas em que a máquina teve problema, até substituir, foi um transtorno tremendo. Quando o eleitor se depara com essa situação, quais são as medidas? Ele aguarda a substituição? Como é que o TRE direciona essa questão para que todo mundo tenha o direito também de exercer o voto naquele momento? Vai depender exatamente da situação naquele momento em que ele começou o voto, não foi habilitado para votar ainda. Então, todos os mesários, eles recebem treinamento anterior e eles sabem como agir em cada uma das situações. Perfeito. Caberá aos mesários tomar as atitudes de chamar o técnico para poder verificar a possibilidade de substituição daquela urna eletrônica. E ele também vai verificar com o eleitor, dependendo do momento, se ele já foi habilitado, se já fez o voto, se não fez, e aí ele tem que aguardar e toda a preparação dos mesários é que vai tomar conta de alguma dificuldade nesse sentido. Só sobre essa questão dos técnicos, acho que é importante até a nível de curiosidade mesmo. O que acontece? Vocês têm um técnico para cada cidade ou para cada zona eleitoral? Como é que se encaminha esse auxílio no dia? Porque não é incomum que a gente tenha alguns problemas em diversas escolas de uma mesma zona eleitoral, não é? A Justiça Eleitoral tem uma organização muito grande, muito bem feita, então ela tem uma logística e ela tem um número determinado de técnicos que são operacionais para isso. Então, cada cartório eleitoral, dependendo da sua abrangência, da sua quantidade de eleitores, a quantidade de locais de votação, vai arregimentar os técnicos. Eles podem estar localizados, por exemplo, no cartório eleitoral, se é uma região um pouco menor. Eles podem estar colocados em locais estratégicos para serem acionados eventualmente no momento de necessidade. Perfeito. No momento da votação, não encontro meu título de eleitor. Tenho ali em mãos algum documento com foto que me permite o voto, mas eu não lembro exatamente a sala, o local onde eu devo votar. A quem eu recorro? Como é que eu faço essa consulta? Pode entrar na internet e fazer a consulta do seu local de votação. Vai lá, abre o site da Justiça Eleitoral e faz a consulta pelo nome do eleitor. Muito bem. Se eu não pude votar agora e não consigo justificar, aliás, vamos começar aí. Quem não consegue realmente votar no dia e precisa justificar, como é que é feito esse processo? Aquele eleitor, no caso agora, né, apenas nas cidades em que haverá segundo turno, é que o eleitor tem a obrigatoriedade de comparecer. Então, este eleitor, por algum motivo, ele não conseguiu votar no dia, então ele deve justificar depois. Ele tem um prazo de 60 dias. Ele pode fazer isso no dia também. Para o eleitor que é da cidade... se ele estiver fora do domicílio. Se ele é da cidade e nessa cidade há segundo turno, então se ele teve algum problema e não conseguiu votar, ele tem 60 dias depois. Se ele eventualmente é de uma cidade, ele é eleitor de uma cidade em que está havendo segundo turno, mas ele está fora dessa cidade, ele está em outro município. Então, ele vai procurar um posto de justificativa no dia da eleição, no mesmo horário da votação, entre 8 horas e 5 da tarde, e ele vai apresentar a justificativa. Essa tem que levar um formulário preenchido e essa justificativa, ela é automática. Esse formulário pode ser pego no próprio site da Justiça Eleitoral? O formulário está disponível nos cartórios eleitorais, no site da Justiça Eleitoral, mesmo no dia ele tem possibilidade de conseguir. Então, ele preenche, é obrigatório que preencha com o número do título de eleitor e ele apresenta e faz a justificativa. Porém, se eventualmente ele ainda assim é eleitor de uma cidade que tem segundo turno, estava fora e aí também não conseguiu fazer, ele tem também o mesmo prazo. A partir do dia seguinte da eleição, também está disponível a possibilidade de justificativa pela internet. A internet tem o sistema Justifica e ele tem que preencher um formulário,
Aí, neste caso, ele vai apresentar o motivo, digitalizar o motivo, colocar na internet e o próprio sistema encaminha para o cartório eleitoral. Aí, essa justificativa depende de apreciação do juiz eleitoral. Perfeito. Maria Francisca, a título também de curiosidade e conhecimento para todos os eleitores, a gente percebe que todo o processo de apuração de votos é cada vez mais rápido aqui no Brasil. No dia 2 de outubro, primeiro turno, nós tivemos o resultado, por exemplo, de Curitiba, embora seja uma cidade com uma população muito menor do que São Paulo, por exemplo, mas o resultado em meia hora já estava divulgado, já se sabia quem estava no segundo turno. Imagina-se que agora, com menos candidatos, então apenas um será eleito por cidade, são 2 nomes só, a apuração vai ser muito rápida. Explica pra gente esse processo de apuração, como é que funciona? Porque sempre há aquela dúvida, né? As informações das urnas são repassadas para a central de que forma? É via internet ou aquele extrato que ela emite é levado para uma central? Como é que funciona isso? Assim, terminada a votação, cada urna eletrônica ela já vai emitir o seu boletim de urna. Tá. Então, é a impressão do resultado da eleição daquela urna. Então, e também ele tem a gravação de todos os dados na memória da urna. É retirado da urna um pendrive, uma mídia, e junto com esses boletins de urna são levados para os cartórios eleitorais. E é nos cartórios eleitorais que se faz a transmissão para os tribunais eleitorais. As urnas eletrônicas, elas não têm qualquer comunicação com a internet, então é justamente por isso que é impossível haver hacker em urna eletrônica, não há possibilidade. E depois que são levadas para os cartórios eleitorais e para fazer a transmissão, existe uma conexão, uma linha exclusiva que também possui códigos de segurança em que todos os dados que trafegam por essa linha não tem condição de serem acessados. E aí os tribunais fazem a totalização do Estado. Muito interessante esse processo, né? É muito verdade. Bacana, bom, dúvidas esclarecidas aqui. Obrigada, Maria Francisca, pela sua participação. A gente espera que todo mundo que nos acompanha neste momento tenha um bom voto nas cidades onde há segundo turno. Então, todo mundo vá consciente e faça a melhor escolha nas urnas. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, sucesso para vocês nesse período de apuração, que vai ser muito intenso. Muito obrigada.